Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Novo Testamento. Durante todo esse ano nós estamos lendo, meditando nas escrituras do Novo Testamento. Nós já vimos os evangelhos, já passamos por Atos dos Apóstolos, agora estamos nas cartas. Nós já vimos Romanos, 1 e 2 Coríntios, já vimos Gálatas, Efésios e agora iniciaremos hoje a carta aos Filipenses. Eu quero ler com os irmãos os versículos 27 ao 30 desse capítulo 1 da carta aos Filipenses. Está escrito assim: Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Nesse primeiro capítulo aqui da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele estava preso. Foi na mesma época em que ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Filipenses, estava preso. E aí ele vem falando que existem algumas pessoas que pregam a Cristo, mas por rivalidade, por inveja e querendo, vamos usar uma expressão assim bem popular, vamos dizer na nossa língua portuguesa, querendo pisar, humilhar o outro. E era assim que eles faziam em relação ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo enfrentava muitas perseguições, ele enfrentava muitos embates na pregação do evangelho, ele sofria perseguição dos judeus, ele sofria perseguição de falsos irmãos, ele era muito perseguido enquanto ele pregava o evangelho, tanto que ele estava o quê? Preso. E aí ele escreve para esses irmãos da região de Filipos e diz assim, olha, não importa o que aconteça, porque ele estava falando dele, ele estava preso, ele não sabia se ele seria solto, se ele não seria, o que aconteceria com ele. E ele diz, olha, não importa o que aconteça, se eu vou ser solto, se eu não vou, se eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que aconteça, eu quero que vocês exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, vivam de forma a glorificar a Deus, de forma a que as pessoas vejam e saibam que vocês de fato são filhos de Deus. Se mantenham firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica e não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Aí ele vem e diz assim, porque para eles essa oposição eu estar preso, vocês estarem sofrendo, serem perseguidos, para eles, para essas pessoas que se opõem a vocês, isso é sinal de destruição. Mas para nós isso não é sinal de destruição, pelo contrário, é sinal de salvação e isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo Jesus, mas também de sofrer por Ele. Porque essa igreja estava enfrentando oposição, assim como o apóstolo Paulo enfrentava. Essa igreja é aquela que ficava na região da Macedônia, que enfrentou situação financeira muito difícil. Então os irmãos dessa igreja enfrentavam vários tipos de dificuldades e de desafios. E aí o apóstolo Paulo escreve aqui encorajando esses irmãos a não olharem para as circunstâncias, a não olharem para a situação desafiadora que eles enfrentavam, mas a permanecerem firmes num só espírito, firmes em Cristo Jesus, vivendo de maneira digna do evangelho. Aí ele diz, olha, vivam assim, quer eu vá e os veja, eu só ouça falar a respeito de vocês, que eu ouça falar que vocês estão firmes no Senhor. Amados,
Aqui nós podemos extrair uma lição para a nossa vida, para os nossos dias. Muitas vezes nós vivemos olhando só para as circunstâncias. Aí quando enfrentamos situações difíceis, quando enfrentamos oposição em qualquer área da nossa vida, nós começamos a achar, será que Deus está mesmo comigo? Aí vem aqueles que não acreditam, aqueles que não confiam, aqueles que não andam no mesmo espírito que nós andamos e começam a achar que nós estamos o quê? Sendo destruídos. É isso que está escrito aqui. O apóstolo Paulo diz assim, olha, para aquelas pessoas que se opõem a vocês, irmãos, quando eles olham para a situação de vocês, sofrendo perseguição, tendo uma situação financeira difícil, olhando para o apóstolo que fundou a igreja aí, que sou eu, no caso era o apóstolo Paulo, né? É como se ele estivesse falando assim. Aí eles olham para mim, me veem preso. O que eles pensam? É sinal de destruição, essa igreja está sendo destruída. Mas isso é na visão deles, porque na visão de Deus é sinal de salvação. Porque vocês estão tendo o privilégio de não só crerem em Cristo Jesus, mas de sofrerem por Ele, de lutarem para se manterem ali firmes no Senhor, posicionados no Senhor. Amados, e quantas vezes nós enfrentamos esse tipo de embate? Quantas e quantas vezes nós enfrentamos situações difíceis? Nós enfrentamos situações, seja em todas as áreas da nossa vida, área financeira, profissional, familiar, e aí aqueles que não andam no mesmo espírito que nós, eles olham para nós e acham que nós estamos sendo destruídos, mas nós continuamos firmes no Senhor, e é assim que nós precisamos continuar, firmes no Senhor, sem dar vazão, sem ficar olhando para as circunstâncias e acreditando nos diagnósticos que vêm sobre nós. Quando eu falo diagnósticos, em qualquer área, não estou falando aqui diagnóstico simplesmente na área da saúde. Não, quando eu falo diagnósticos alguém vem dizer assim, seu casamento acabou, esquece, você está destruído. Ou sua família acabou, esquece, está destruído. Seu emprego não tem mais jeito para você. Sua vida financeira, esquece isso. Você está destruído. Quantas e quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, recebemos esse tipo de diagnóstico, que são daqueles que não andam no mesmo espírito que nós, e nós nos deixamos abalar por isso. Amados, o incentivo de Deus para nós hoje não importa o que aconteça, nós devemos exercer a nossa cidadania, que é uma cidadania celestial. Nós devemos viver de maneira digna do Evangelho, firmados em fé na suficiência de Cristo Jesus. Não importa o tipo de situação, de perseguição, o tipo de desafio que esteja à nossa frente, que nós estejamos enfrentando. O encorajamento de Deus para nós hoje é: permaneçam firmes, firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo orou por essa igreja, e nós vemos a oração dele ali nos versículos 9, 10 e 11, ele orou assim: a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para vocês discernirem o que é melhor. Veja que interessante, a fim de vocês discernirem o que é melhor, para que vocês vivam de maneira pura e irrepreensível até o dia de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo estava orando para aqueles irmãos, para que o amor deles aumentasse cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para eles compreenderem, discernirem o que era melhor. E aqui nesses últimos versículos do capítulo 1 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: olha, que vocês permaneçam firmes num só espírito, ou seja, tendo a mesma visão, o mesmo pensamento, unânimes. Amados, quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que não andam no mesmo espírito que nós, e eles vêm tentar se intrometer mesmo na nossa vida. Eles vêm tentar dizer o que é bom e o que é ruim para nós. E quantas vezes nós nos posicionamos seguindo uma direção de Deus, seguindo a verdade de Deus, seguindo uma direção do Espírito para nós, e essas pessoas vêm e dizem: não faça isso, se você fizer isso, você vai ser destruído.
Amados, nós precisamos nos posicionar em fé na suficiência de Cristo e nos posicionar em confiança na direção que Deus nos dá. Porque quando nós nos posicionamos assim, as pessoas que não andam no mesmo espírito, os descrentes ou os falsos irmãos, eles não compreendem as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos. E muitas vezes eles vão olhar e vão achar que é sinal de destruição. Imagine um irmão que se posiciona lá no seu trabalho, um irmão, uma irmã que se posiciona no seu trabalho para não fazer nada errado, para não mentir, para não burlar as leis. E de repente esse irmão, essa irmã é demitido. Alguém olha lá de fora e diz assim, destruição para aquele ali, ó. Foi demitido. Não, deve estar em pecado para ter acontecido isso. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Para ter acontecido isso, essa pessoa deve estar em pecado. E não é nada disso, é simplesmente porque esse irmão ou essa irmã se posicionou para viver de forma digna do evangelho, não aceitando a corrupção, não aceitando o engano, simplesmente se posicionou. E aí vem uma situação que aos olhos naturais parece uma situação de destruição, mas não é uma situação de destruição. Para nós é sempre uma situação de salvação. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos conforme a verdade, nós não somos destruídos. Não seremos destruídos. A mentalidade da carne produz morte e destruição, mas a mentalidade do espírito produz vida e paz. Ou seja, um posicionamento no espírito sempre produzirá paz, vida. Mas para as pessoas que não andam no mesmo espírito que nós, amados, muitas vezes as nossas escolhas vai parecer que é um sinal de destruição, mas não é. É porque nós confiamos no Deus que nós servimos. Nós confiamos, nós sabemos a quem nós pertencemos e em quem nós cremos. E nós precisamos aprender a nos posicionar, amados, principalmente porque nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo em que todo mundo fala sobre tudo e conhece sobre tudo. A questão da tecnologia é excelente, mas nós precisamos saber usar a tecnologia. Porque com a tecnologia todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo, com as mídias sociais, tudo. E as pessoas, elas querem o quê? Todo mundo tem uma opinião para dar sobre nós, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. E nós precisamos aprender a nos posicionar firmes e a lutar unânimes com as pessoas que andam no mesmo espírito que nós. Que o Senhor nos dê esse discernimento para nós compreendermos quem está no mesmo espírito, quem anda no mesmo espírito. Porque o que nós mais vemos por aí são descrentes querendo opinar na nossa vida, ou então falsos irmãos, aqueles que se dizem irmãos, mas na verdade não são, porque nós conhecemos a árvore pelos frutos. E aí nós não vemos fruto nenhum do reino de Deus, mas aquela pessoa diz que é cristã e ela quer dar a opinião dela sobre as nossas escolhas. Amados, não estou falando aqui que nós devemos ter um posicionamento de rebelião, misericórdia. Não é isso não, mas nós precisamos orar e pedir a Deus discernimento, pedir a Deus que nos conduza e os nossos relacionamentos, para que nossos relacionamentos sejam com irmãos e irmãs que andam no mesmo espírito, que têm o mesmo entendimento. Amados, às vezes nós recebemos uma direção do Senhor, algo que é o Senhor que coloca no nosso coração, e se a pessoa não estiver no mesmo espírito que nós, corre o risco até mesmo de um irmão em Cristo olhar para nós e dizer, olha, isso aí não vem de Deus, mas a gente sabe que é de Deus. Mas por quê? Porque ele não está vendo o que nós estamos vendo. Ele não está discernindo o que nós estamos discernindo. Ele não ouviu do Espírito conforme nós ouvimos. E nós precisamos aprender a nos posicionar. Nós precisamos aprender a viver guiados pelo Espírito Santo. Que eu e você, amados, nós possamos aprender a viver a nossa vida guiados pelo Senhor. É muito importante, sim, nós termos conselhos, ouvirmos o que pessoas mais experientes em sua caminhada com Cristo têm a nos dizer.
Mas mais importante do que ficar pedindo opinião para todo mundo é nós estarmos firmes naquilo que nós sabemos que Deus tem nos direcionado. E muitas vezes nós tomaremos um posicionamento, tomaremos uma decisão que para aqueles que não entendem, que não têm a mesma visão que nós temos, vai parecer que é um sinal de destruição. Mas nós sabemos que não é. É um sinal de salvação. Por quê? Porque nós estamos nos posicionando em Cristo Jesus. Na verdade de Cristo Jesus. Que eu e você nós possamos entender essa vida no Espírito e pelo Espírito, amados. O Senhor Jesus, ele falou que quando nós nos dispuséssemos a abandonar a nossa vida e a segui-lo, a viver de fato como cristãos, seguidores de Cristo, seguindo a direção de Cristo para as nossas vidas, quando nós nos posicionássemos assim, ele diz que nós receberíamos recompensas. Ele diz, olha, todo aquele que deixa pai, mãe, sua própria vida por amor a mim, vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais. Irmãos, mães, pais, é como se ele falasse assim, a família, se você teve que deixar a sua família por amor a mim, não se preocupe, você vai ter uma família, eu vou te dar família, vai até sobrar família para você. Se você deixar os seus bens, não se preocupe, eu mesmo vou acrescentar bens. O Senhor Jesus falou isso, mas ele termina dizendo assim, e com tudo isso, juntamente com tudo isso, a perseguição. E muitas vezes nós só nos atemos à parte boa, né? Ah, se eu abandonar tudo, eu vou receber a recompensa de seguir a Jesus. E Jesus disse que é aqui nessa terra mesmo. Mas ele diz, e juntamente com tudo isso, perseguição. Então, todo aquele que se posiciona para de fato viver em Cristo Jesus, de alguma forma sofre oposição, perseguição. Isso é bíblico. Funciona assim. E quando nós olhamos para as nossas circunstâncias e percebemos que estamos sendo o quê? Estamos num momento sofrendo algum tipo de perseguição ou algum tipo de oposição, não podemos nos deixar abalar pelos diagnósticos que vêm sobre nós, mas precisamos permanecer firmes, vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, vivendo firmados em fé na suficiência de Cristo Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós só precisamos nos render e viver confiante nele, em tudo que ele é, em tudo que ele conquistou para nós. As circunstâncias naturais aqui desse mundo natural aqui, circunstâncias ruins, os desafios que nós enfrentamos, eles passam, eles acabam, eles não duram para sempre. E nós precisamos aprender a passar por essas circunstâncias. Muitas vezes nós ficamos retidos por causa da opinião das outras pessoas. Porque as outras pessoas estão olhando para nós e estão dizendo, acho que aquela pessoa ali não está vivendo o melhor de Deus, não. Por quê? Porque enxerga de uma maneira muito natural. E quando nós enxergamos de uma forma muito natural, o nosso conceito, a nossa concepção de vitória, de sucesso, é completamente diferente da concepção do reino de Deus. Veja que essa igreja estava enfrentando oposição, essa igreja enfrentava uma situação financeira difícil, e o apóstolo Paulo diz que para aqueles que estavam se opondo a eles, toda a dificuldade que eles estavam enfrentando era sinal de destruição, mas não para eles. Para eles era sinal de salvação, de vitória. Por quê? Porque eles não estavam apenas crendo em Jesus Cristo, mas eles tinham o privilégio de sofrer por ele, de se posicionar e dizer, o que eu estou enfrentando aqui é porque eu creio em Cristo Jesus. Olha como é uma estrutura mental diferente, amados. Olha como é um conceito diferente. E hoje nós temos visto muito isso, né? Infelizmente, alguns evangelhos sendo pregados por aí onde não existe sofrimento. Se você sofre, então você não está no evangelho, porque o evangelho não é sofrimento, o evangelho é só vitória, não tem dificuldade nenhuma. É uma mentalidade muito natural. É claro que nós temos promessas extraordinárias de Deus, mas Jesus nos falou que nós não estaríamos isentos das dificuldades e das aflições aqui desse mundo. Mas o que nós deveríamos ter? Bom ânimo, alegria. Permanecermos o que? Contentes, felizes.
Porque mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando desafios, o Senhor já venceu tudo e porque Ele já venceu, nós já vencemos. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus e vamos atravessar o que for preciso. Vamos vencer o que for preciso. Desde que nós nos posicionemos em fé na suficiência de Cristo Jesus. É o que nós vimos ontem no último capítulo de Efésios, falando sobre a armadura de Deus. É um estilo de vida em que nós nos posicionamos firmes em fé, firmes em confiança e não nos deixamos abalar pelas circunstâncias contrárias. Era isso que o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos da igreja de Filipos a se posicionarem e a viverem assim, e é o que o Senhor está nos encorajando hoje, para que eu e você possamos nos posicionar em fé, em alegria, na suficiência de Cristo Jesus. E mesmo quando as pessoas zombarem de nós, ou rirem de nós, ou falarem algo contrário, por causa do nosso posicionamento em Cristo, nós não vamos dar atenção a isso, vamos deixar para lá e vamos continuar, vamos avançar em fé na suficiência da palavra de Deus, em fé na suficiência da obra de Cristo Jesus, vamos continuar vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados, Senhor. Pai, mesmo que nós enfrentemos desafios, dificuldades, esses desafios e essas dificuldades não são para sempre, elas passam. E o Senhor nos capacita e o Senhor nos dá força para enfrentar e passar o que for preciso. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados, nós cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, cresçamos no conhecimento da verdade, para que nós possamos discernir aquilo que é melhor, para que em todas as coisas nós possamos nos posicionar da forma genuína, correta em Ti, Jesus. Possamos nos posicionar sempre escolhendo o caminho da verdade, decisões pautadas na Tua palavra, independente do que as pessoas falem de nós ou para nós, mas que nós possamos ser ousados e corajosos para nos posicionar em fé, em confiança em Cristo Jesus. Que nós vivamos assim, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda, Senhor, a não ficarmos olhando para as circunstâncias, para as situações difíceis, mas para nós olharmos sempre para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda a vivermos assim, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.